que te amo. Disse-lhe: apacentai as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais? Ama-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pode sentar, bem, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, dia de sexta-feira nós vamos estar tirando mesmo, porque é dia de unção e oração. Unção significa o óleo, né? E oração. Não sei como é que a gente vai fazer, mas eu creio que o Senhor está nos dando direcionamento através das quarta-feiras. Quarta-feira é o estudo da palavra de Deus, amém? Então, quarta-feira a gente coloca das 3, 4 oportunidades. Eu vou estar refazendo essa escala de quarta-feira, porque as quarta-feiras, irmãos, era para os irmãos perguntar, a gente quem está aqui responder, tirar dúvida. Então, eu vou estar em nome de Jesus botando o microfone na igreja para que os irmãos perguntem: missionário, não entendi isso, Carlos Eduardo, não entendi isso, alguém estiver trazendo a palavra, amém? E a gente tirar 1 hora de estudo da palavra, quarta-feira. Eu sei que nem todos gostam, irmãos, de quarta-feira, amém? Porque é um momento mais sentado, mais cansativo, mas é necessário para nós que somos cristãos, né? Uma vez eu fui evangelizar no hospital, e aí o rapaz perguntou: por que você disse que todos
E ali Pedro pula de lá porque ele fica com vergonha. Depois eles vão para a beira do mar. E ali, irmãos, eles viram Jesus. Não por aparência, porque a aparência de Jesus não era mais a mesma. Por quê? Porque ele estava com o corpo glorificado. E eles não ousaram perguntar: é o Senhor? A Bíblia diz sobre isso também. E eles estão ali na beira do mar. E quando eles olham, irmãos, o que é que tem lá? Peixe, fogo e pão. A Bíblia diz que lá estava peixe, né? O fogo fez peixe e pão. E o que eu quero trazer nessa palavra? O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Aleluia. Eu sei que foi falado muitas coisas nesse culto aqui essa noite sobre isso. Pedro, irmão, era chamado. Pedro tinha um chamado. Pedro tinha esse chamado. Jesus conhecia. E Pedro, com certeza, no meio da caminhada, conseguiu entender o chamado que Deus tinha para ele. E Pedro, irmãos, ele já vai dizer: Pedro, quando converteres, ajuda o Deus, irmãos. Pedro, irmãos, mesmo ele sendo dessa natureza, ele entendia o propósito de Deus. Jesus chega ali, irmãos, e ele começa a preparar a comida para os discípulos, porque eles estavam com frio e eles estavam também com fome. Quem passa a noite todo dia dentro d'água, irmãos? Eu não sei, o pastor Zezinho deve entender sobre isso. O Anderson com certeza não, talvez o Demar não. Mas eu já pesquei, eu pescava com meu pai. Ele me levava às vezes para me catar os peixes. Às vezes me levava a minha irmã também para catar os peixes, que a minha irmã mais velha do que eu. Amém? Então quando ele passava pouco tempo dentro d'água, o que é que vinha? Irmão, fome. Irmão, quem pesca tem muita fome. A água traz a fome. Água pesa, irmãos, eu nem sei porquê, mas dá muita fome. Agora vocês imaginam, eles passaram a noite toda ali, não conseguiram pegar nada. A fome, o frio, o desânimo, porque Pedro olhou para um lado, olhou para o outro. Jesus já foi. Nós estamos aqui sozinhos. E agora, o que vai ser de nós? Mas Jesus reaparece. Jesus, irmãos, é a nossa esperança. Jesus é a minha esperança. Jesus é a tua esperança. Às vezes nós olhamos e irmãos: Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo, mas aquilo dali, mas aquilo outro. Mas creia que no tempo certo Ele irá dar a resposta. Pedro ficou envergonhado diante do Senhor. E ali, irmãos, ele tinha feito o fogo, tinha colocado o peixe ali, estava assando, e também tinha pão. Irmãos, ele olhou para Jesus, ele reconheceu Jesus, porque Jesus estava com a aparência glorificada. Mas tudo que Jesus fazia, no cortar do pão, no se sentar, no falar, era Jesus. Era Jesus que estava ali. Nosso comportamento, ele fala, irmão, quem nós somos, como é que caminhamos, como falamos, ajudamos alguém, se preocupamos com alguém, às vezes até demais. Como esse homem, irmãos, ele deu um testemunho. Ele não olhou para a fome dele, não olhou para ele, mas ele olhou ali para quem estava passando necessidade, e o Senhor honrou o que ele fez. E assim também tem que ser cada um de nós. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Pedro ali, quando sai da água gritando, eles viram que nós não estamos desamparados. Dá para imaginar o que ele imaginou: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor quem supra a nossa necessidade, porque o Senhor quem nos dá o alimento. Ele conseguiu, com a falta de fé dele, ele conseguiu contemplar a grandeza do nosso Deus. Glória a Deus. E para continuar, irmãos, o Senhor chama ele à parte e começa a dizer: Pedro, tu me ama? E ele começa a dizer: Senhor, eu te amo. E tu me ama mais do que a esses? Ele vai perguntar. E o amor que Jesus estava perguntando, irmãos: você me ama o suficientemente para cuidar das minhas ovelhas, dos meus cordeiros? Uma das coisas, a primeira vez que eu comecei a falar, eu comecei a entender que só quem ama Deus consegue suportar dores. Eu vi um pastor pregando um dia desse, um tempo desse, ele dizia: chamado para o ministério, não é dom, não é, amém, irmãos? É ministerial que eu estou falando. E ele diz: quem suporta a dor é quem consegue permanecer. Porque não é quem prega bem, não é quem ora bem, não é quem lê bem, não é quem canta bem, não é. O ministério, irmãos, é quem suporta a dor. Eu me lembro que quando o Senhor falou comigo na palavra em Getsemane, quando Jesus está ali naquela dor, naquele sofrimento, uma jovem que congregava com a gente, a irmã Simplícia, na noite do dia, ela disse assim: eu não quero mais servir a Deus. Irmãos, foi um choque para nós, porque nós amávamos demais ela, era uma bênção de Deus, e de repente a pessoa chegou e
começou a dizer: no momento que eu estava no Getsemane, você não sabe a dor que eu passei, foi uma dor muito grande. E eu não doía não apenas porque eu precisava me entregar, porque eu tinha que ir, mas porque eu tinha que deixar os discípulos ali. Era uma dor que ninguém poderia contar, não era apenas uma dor, mas eram várias situações que Jesus contemplava ali. E doía. A Bíblia fala, irmãos, que ele chorou lágrimas de sangue, ou suor, né? Nem chorou, suor, lágrimas de sangue. É um auge que é muito uma dor muito grande, muito profunda. E Jesus aconteceu isso, porque ele foi muito, vamos dizer, muito sofrido o que ele ia passar. Não apenas por causa do meu e do seu pecado, mas de tudo ali, o conjunto, tudo que iria acontecer. Já tinha entregue ele. Quem era, irmãos? Judas Iscariote. Ali tinha vendido Jesus por tamela de prata. E também tinha Pedro, que iria negar. Aí você imagina, irmãos, a traição ela nunca vem de longe, ela vem de perto. Pessoas que você ama e caminha com ela. E a dor de Jesus, do discípulo que tinha traído, do discípulo que ia negar, do discípulos que iam ficar dispersos, porque eles iam ficar dispersos, a perseguição que eles iriam passar, o pecado que ele tinha que carregar da humanidade toda ali, ele ia ser tratado como um ladrão, porque todo mundo que era prego na cruz, irmãos, era tratado como um ladrão. Então era muita dor para Jesus. Ele ia ficar distante do Pai, porque naquele momento ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me deixaste? Então ali era o auge da dor de Jesus, porque ele estava sofrendo antecipadamente. Então não tem noção do que Jesus passou. Mas ali, irmãos, ele diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Jesus. Me amar do que é? Eu te amo, Jesus. Apacentas os meus cordeiros. E a segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, o que é isso? O Senhor estava entregando chamado a Pedro. O Senhor estava dizendo: ajuda os teus irmãos. Mas vamos ler aqui em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Vou colocar bem aqui. Depois disso eu vou estar concluindo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. E ele poderia estar falando, irmãos: você me ama como pai, como irmão, como amigo, porque tem vários significados, né? Que eu não vou expor aqui. 1 Coríntios, estamos segundo, irmãos. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo 1, diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Amor seria como metal que soa como um sino, que tine. Sempre quando toca aqui dali, tim, 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 eu me lembro desse versículo. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aprovaria. O amor é sofredor, é benigno. O
Obrigada, irmãos. Agora você precisa permanecer pelas pessoas que estão ao teu redor. Chega um certo tempo da caminhada, irmãos, que você não pode mais desistir. Você sabia disso? Não é mais agora a sua vida. Não é porque agora você se entregou a Jesus, não. Agora tem o seu marido, a sua mulher, tem o seu filho, tem os seus irmãos, tem o seu vizinho, tem a pessoa que você intercede. Há muita agora não é mais só você. Agora é muita situação agora que está em jogo. E você não pode mais retroceder. Você não pode mais olhar para trás. Você não tem mais esse direito. Não direito à escolha. Pedro não tinha entendido isso. Mas o Senhor trouxe ele novamente, mostrou o caminho novamente a ele. Sem mim nada podeis fazer. Então chega um certo tempo da caminhada da gente que não é mais uma opção voltar para trás. O segredo agora é caminhar para frente, pegar na mão de outros e dizer: vamos, meu irmão, nós iremos conseguir no nome de Jesus. Ame, irmãos. Ame quem gosta de você, ame quem não gosta. E quando eu falo ama, irmão, respeite. Amém? Se puder, se aproxime. Amém? Pregue se der, ore por ela em casa. Não precisa ir na casa do outro, não ore. Não cesse de orar. O poder da oração, irmãos, vamos dizer, é chave. Amém? Para cada um de nós. E a oração, irmãos, de 3 horas da manhã até 5 horas da manhã, um portal está aberto para cada um de nós. Ore pela madrugada. Não desista dos seus irmãos. Mesmo que você não esteja com ele, mas continue orando por ele. E se der, pegue na mão dele e dizer: nós iremos conseguir no nome de Jesus. Porque a vitória é de quem? Da persevera. Em nome de Jesus. Não no seu chamado. Deus é contigo. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E a sua mão louva e agradece o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas, irmãos, enquanto a missionária Elaine pregava, eu me lembrava que um certo dia eu no trabalho e orando e pedindo a Deus, eu falei: mas Senhor, é só isso que o Senhor tem para mim? Eu tenho projeto, Senhor, de eu abrir um trabalho, sendo meu mesmo, trabalhando para mim. E o Senhor me falava justamente que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E o Senhor, irmãos, Ele escolhe e Ele nos capacita para cuidar do povo, a qual Ele não é nosso. Esse povo, ele é do Senhor, foi comprado pelo alto preço. E o significado do nome discípulo é martírio. Todos os discípulos, amados irmãos, foram torturados. Eu me lembro que João Batista saía para anunciar o Evangelho ali naquele deserto. Mas quando João Batista estava preso, ali a filha de Batseba foi dançar ali na presença do rei. E ele disse, aquela jovem pediu ao rei: eu quero a cabeça de João Batista. Quantos discípulos do Senhor, amados irmãos, não foram machucados, foram mortos, perseguidos, porque anunciavam e levavam o Evangelho do Senhor. Mas hoje nós vivemos tão amargurados, tão cheios de não me toque, ninguém pode falar mais nada, que o irmão já se entristece, não quer mais vir à igreja. Irmão, terminou o culto na quarta-feira, o irmão Carlinho veio até mim e disse: pastor, vou passar 10 dias ausente da igreja do Senhor. Eu vou fazer uma cirurgia na minha vista, a qual ela é muito minuciosa, e eu preciso ficar de repouso em casa. Fale para a igreja que esteja orando, esteja clamando pela minha vida, que o Senhor, amados irmãos, dê visão de águia àquele varão. Quantos anos não passou afastado da presença do Senhor, mas como pastor testemunhou aqui nesta noite que há 8 anos atrás já tinha ministrado uma palavra ao seu coração. Há 4 anos atrás também eu tinha ministrado a palavra do Senhor àquele varão. E para a honra e a glória e louvor do nosso Senhor Jesus, ele fez uma aliança com o Senhor. Ele disse: pastor, agora eu vou esperar o Senhor. Só vou sair da presença do Senhor quando ele vier nos buscar naquele grande dia. Mas, irmãos, vamos se colocar em pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade a qual Ele nos concedeu nesta noite, para meditarmos nesta palavra de edificação a qual foi ministrada nesta noite, que nós vamos apacentar as ovelhas do Senhor, porque Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor, Pai, tem nos concedido de estarmos nesta casa de oração na quarta-feira, Pai, para o culto
geração. Oh Deus de Israel, eu já quero te apresentar, Senhor, o teu filho que vai estar no domingo aqui ministrando a palavra de Deus. Usa ele como o Senhor tem usado, Senhor, cada servo do Senhor aqui nesta casa de oração. Senhor, neste momento também eu quero apresentar a vida do pastor Alex, a qual está ali na cidade de Hidrolândia nesta noite ministrando a tua palavra. Senhor, guarda aquele transporte, Pai, igual o teu servo, Pai, vai se deslocar até a cidade de Nova Russas. Guarda também a vida do evangelista Francisco, Pai, Natal está com ele. Conduz ele novamente em paz também para o vosso lar. Senhor, nesta noite eu quero te pedir a proteção celestial sobre a tua igreja. Já abençoa, Pai, a reunião com os varões, vamos estar ali amanhã em Morros, ó Senhor. Abençoa ali a casa do irmão José Augusto, a cama do Deus celestial ali sobre aquela casa de oração. Abençoa os varões de Deus da fé. Abençoa as mulheres, ó Senhor, como adoram e glorificam o teu nome nessa casa de oração. Vai lapidando cada dia mais essas joias da tua presença. Ah, Senhor, que elas venham refletir, Senhor, a glória, a Shekinah do Senhor sobre cada uma delas, Senhor. Abençoa os jovens, Senhor. Vai multiplicando, Pai, esses jovens nesta casa de oração, Senhor. Vai abençoando esses jovens, chama viva, que a chama do Senhor jamais vai se apagar na vida deles, ó Senhor. Abençoa também, Senhor, gerações de Samuel, juniores de Cristo, seja com a tua igreja, leva eles guardados debaixo da tua mão de poder. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e agradece o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Os amados irmãos, fechai os vossos olhos e façam assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor e a paz do Senhor Jesus ao seu irmão nessa noite. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor.